dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 26 de maio de 2022 e o título é Zoodistopia. Viver nesse planetinha, nesses últimos tempos, não tem sido nada fácil para os lúcidos. Tudo é motivo para verdadeiras batalhas de narrativas. A hipocrisia impera soberana através de marionetes hipnotizados. Não se pode mais ter um pensamento livre e de acordo com o que se sente. Recentemente, uma celebridade foi atacada por defender, vejam só que absurdo, contém ironia, a vida. Se hoje estou aqui me expressando, é porque tive a oportunidade de vir ao mundo. Vejo essa gritaria insana defendendo a liberdade de ceifar vidas no ventre em uma época em que a informação está à disposição de qualquer um. E, portanto, métodos preventivos estão disponíveis e acessíveis. Como diz o ditado, abre aspas, prevenir é melhor que remediar, fecha aspas. Porém, assumir as próprias responsabilidades deixou de ser a regra e passou a ser a exceção. Hoje, as culpas são terceirizadas, sendo sempre imputadas aos outros. A infelicidade é sempre culpa de um terceiro, nunca das próprias escolhas. É isso mesmo, produção? Hoje vivemos em um imenso zoológico. Somos catalogados em espécies e jogados em jaulas, rosnando raivosos contra os outros espécimes. Humanos da cor A, jaula 10. Da opção sexual B, jaula 20. Da religião C, jaula 30. E por aí vai. E quem dirige esse hospício? Governos e empresas que estimulam essas divisões identitárias sob a falsa bandeira de proteção. Quantas empresas se utilizam de causas identitárias com um único objetivo: lucrar? Elas, na verdade, não estão nem aí para causa nenhuma que não seja o seu próprio benefício. E deve ser divertido para elas ter divulgação gratuita através das polêmicas muito bem planejadas. Há um outro aspecto também, o da espiritualidade tóxica, que acaba levando ao mesmo estado de hipnose. Muitos pseudogurus se apoderam de narrativas para conduzir incautos que não assumem a tarefa de buscar o autoconhecimento. O que não falta atualmente é lobo em pele de cordeiro e um bando de ovelhinhas preguiçosas e passivas. Muitas vezes me dá vontade de levitar acima do planeta com um grande megafone e gritar a plenos pulmões: acordem! Contudo, sei que isso seria inútil. Muitos já abdicaram de sua liberdade e do propósito a que vieram. Assistir a tudo isso é cansativo e muitas vezes irritante. A ignorância é tamanha que comemoram quando alguém que pensa diferente é calado. Por que tanto medo, não é mesmo? Quanto mais se permitir a livre expressão, mais o indivíduo ou grupo será exposto. E essa é a melhor forma de se ver a verdade. Há uma frase atribuída a Abraham Lincoln que diz o seguinte, abre aspas, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo, fecha aspas. Portanto, seria muito mais inteligente incentivar a livre expressão, mas sabemos que a verdade não interessa aos dirigentes do zoohospício. Aos que passeiam pelas alamedas, assistindo ao espetáculo de horrores das jaulas, muitas vezes tentando inutilmente informá-los de que os cárceres não possuem trancas, resta apenas o sentimento de compaixão. A gritaria entre esses grupos é tão insana que não há como ser ouvido. A estratégia de dividir para governar é tão antiga e batida que é realmente difícil de acreditar em como ainda ela é eficaz. Assisto triste a esse grotesco espetáculo, mas mantenho acesa a fé de que ainda há possibilidade de que uma parcela da humanidade perceba que ser livre só depende de um único gesto, uma única atitude: escolher. Então vamos lá. Esse texto, né,
de 2020, né, que eu falei. Mas impressionante como as coisas assim continuam acontecendo, né? Ainda desta forma, essa necessidade de se tentar calar quem pensa diferente. E eu, como eu disse no texto, eu entendo que justamente essa liberdade de expressão é o que proporciona que a gente realmente consiga ter acesso à verdade. Porque mesmo que algumas pessoas tentem, a gente está vendo aí muita hipocrisia, muita gente falando um monte de mentira, né? Divulgando aí narrativas, falácias, mas em algum momento essa pessoa acaba cometendo ali um ato falho. Então é importante, quanto mais a gente permitir que as pessoas falem, mais elas vão mostrar quem elas são. E essa é a única forma da gente saber com quem a gente está lidando, ao invés de tentar calar, que é e é isso que a gente tem visto aí acontecer muito essa semana mesmo. Tiveram aí, né, duas leis com essa finalidade, né? Uma realmente, ela sempre vem com alguma disfarçadas, né, de alguma causa importante realmente, né, que uma das leis, inclusive, é sobre a proteção, né, de menores nas redes sociais, mas, na verdade, o que ela menos vai fazer é isso. Né? Ela vai se prestar realmente a conseguir calar as pessoas que pensam de uma forma diferente, porque é muito subjetivo, né? A avaliação é muito subjetiva e, na verdade, não veio com mecanismos concretos para realmente fazer a função a que ela se propunha. Não vai servir para isso. Além do mais, além do que, esse controle com relação aos filhos tem que ser dos pais, eles é que permitem, né, que não observam, que não orientam, que não ficam ali ao lado dos filhos, que não compartilham do que os filhos estão acessando. Então, é assim, o Estado querendo assumir um papel que pertence aos pais. E é o que eu falei outro dia num outro texto, né, que muitos pais aí abdicaram da responsabilidade deles de criar os próprios filhos, né, de orientar, de colocar limites, de dar exemplo. E é nessas brechas que essas arbitrariedades e esse autoritarismo acaba entrando, né, se aproveitando. Mas tem aquela parcela que está desperta, que está percebendo o engodo, que está vendo que é uma enganação, né? E está lutando aí contra. Só que uma parcela, não digo que seja pequena, mas aqueles que realmente atuam, né? Que realmente têm atitude, que tomam ali posicionamento, que assumem posicionamento, que falam, que tentam alertar os demais, não é uma parcela razoavelmente pequena, porque infelizmente as pessoas que são contrárias a esse autoritarismo, a essa invasão de privacidade, a essa divisão toda que se faz, né, do nós contra eles, então dividem homem contra mulher, negros contra brancos, religiões, né, colocam umas contra as outras. Então essas divisões que se fazem justamente para ter um controle, porque enquanto as pessoas estão ali guerreando, disputando, se enfrentando, na surdina os controladores fazem a festa, porque isso é proposital, né? Então, a gente tem que ficar atento e realmente procurar se posicionar, porque as coisas avançam justamente porque muita gente fica calada. Muita gente fala, ai, não quero, ou tem medo de ser mal interpretado, tem medo de ser cancelado, né? Como hoje em dia se fala muito,
e às vezes acabam não assumindo ali a sua posição, ou não falando o que é importante ser dito, e, e isso acaba não fortalecendo e não contribuindo para o lado que está ali lutando contra os avanços dessas agendas e ideologias nefastas. Embora, né, graças a Deus, como eu falo aqui, que há muitas empresas e muitas é, celebridades até, eles se preocupam simplesmente com o que eles estão ganhando com isso. Eles às vezes abraçam pautas com as quais eles não se importam, mas que eles veem ali alguma coisa lucrativa, alguma vantagem, né? Então a gente vê empresas que fazem propagandas para aproveitando ali de alguma pauta que está ali sendo muito falada, mas na verdade eles se aproveitam, eles se colocam como se eles fossem defensores daquilo, mas na verdade a única coisa que eles querem é lucrar. Então, se aquilo está tendo visibilidade naquele momento, é o que eles vão aproveitar. E muita gente acredita, né, que eles estão defendendo, não estão defendendo nada. Tanto é que houve aí nesse último, acho que nos últimos, desde o ano passado, pelo menos, isso foi bem forte. Uma reviravolta aí, né, uma marcha ré aí no avanço aí dessa agenda woke. Muitas empresas que tinham aqueles departamentos de diversidade, não sei o quê, né? Começaram a voltar atrás, começaram a mudar a sua publicidade, as suas estratégias de marketing, porque viram que estavam perdendo mercado. Porque aquela agenda lá, o povo, né, que divulga, né, a agenda, o wokeísmo e todas essas ideologias aí, e teorias aí, teoria queer, essas coisas, eles são muito barulhentos, mas eles não são a maioria do consumidor. Então eles começaram a ver que eles estavam perdendo, né, perdendo financeiramente, porque eles estavam justamente deixando de olhar para o público, o verdadeiro público consumidor deles. E a gente está aí, né, nessa disputa realmente, nós acabamos sendo, né, nas redes sociais, nós somos o produto, a gente que é disputado pelas empresas aí, que acabam, porque nós é que fornecemos aí, né, a sobrevivência deles, na verdade. Então, eles vão avaliando o que vale mais a pena ou não, mas e não existe nenhuma preocupação verdadeira com valores morais, com princípios, ou até mesmo com ideologias que às vezes eles abraçam só porque naquele momento é o que está dando, é o que vai dar lucro para eles. Então eles não têm nenhuma base, nenhuma, nada que seja assim, o suporte realmente, os valores deles. Então, a gente é que tem que começar a perceber. E justamente essas pessoas que vão se comportando, que vão mudando de acordo com o que vai proporcionar vantagens, de acordo com como dançando conforme a música, né, como dizem, são pessoas que não têm realmente valores fortes e morais, assim, que sejam o que nos represente. Então a gente tem que ficar atento, né, para essas questões e realmente dar suporte a quem tem os mesmos valores que a gente. E o que a gente está vendo aí, quando eu falo que parece um zoológico, porque a gente está disputando, é como se fosse um jogo de xadrez, e nós estamos sendo usados justamente nessa divisão que se faz, para distrair a maioria da massa, né? Nós somos as pecinhas ali que são manejadas justamente para servir aos interesses deles, porque essa polarização toda, essa briga toda que existe aí,
só ajuda quem, né? Então, assim, é um momento que a gente precisa realmente prestar atenção e fincar ali, né? Se fortalecer, fortalecer os nossos valores e se posicionar e defender ali a nossa posição. Porque muita gente está agora começando a perceber, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, as coisas estão tão escancaradas, que muita gente está realmente começando a perceber que as coisas saíram um pouco ultrapassaram os limites, né? Eles perderam a mão. E essa semana foi a semana dos absurdos, né? Foi muita coisa assim, essas leis que não tem nenhuma objetividade e que tem ali um viés muito claro. E essa falta de objetividade nessas leis e nessas posturas que têm sido tomadas acabam causando um grande prejuízo, né, para a sociedade. E é importante que a gente tente, neste momento, focar no que realmente interessa. A gente tem problemas muito mais profundos aí para resolver. E também, e não é só aqui, né? Tudo que acontece ao redor do mundo acaba nos afetando. E essas divisões a gente percebe que acontecem no mundo inteiro. E eu acho que agora é um momento da gente tentar realmente sair dessas jaulinhas que nos colocaram, né? E começar a tentar fazer um movimento de realmente união em torno da verdade. Porque quando a verdade começar a se fortalecer, ela vai causar um grande movimento. E tem muita coisa vindo à tona, muita coisa acontecendo. E eu acho que isso é mais uma onda aí de despertar. Isso vai fazer com que muita gente acorde para o que realmente está acontecendo, para quem realmente fala e age de acordo com o que fala, quem realmente tem interesse em beneficiar as pessoas e quem está ali só para se tirar vantagem e para continuar assumindo poder, tendo controle e olhando só para o próprio umbigo. Então é hora que a gente, nesse momento, é importante que a gente também se posicione para ajudar nesse movimento de divulgação, de tirar as máscaras das pessoas, dessas pessoas que têm esse poder de manipulação. Então, nós também fazemos parte desse movimento e por isso que a gente precisa sair dessas jaulas, desse zoológico insano em que a gente está vivendo, né? Mas parece um hospício às vezes, porque tem coisas que não têm cabimento mesmo, que tem acontecido. E essa insistência, graças a Deus, a gente tem avançado. Às vezes parece que é devagar, às vezes parece que dá um passo para frente, dois para trás, mas é assim que a gente vai conseguindo conquistar os nossos espaços, a nossa liberdade e evoluir aí, passar por essa transição que realmente está acontecendo, né? Porque se todas essas coisas, né, esses absurdos que a gente tem visto, eles sempre aconteceram. E se hoje a gente está vendo, isso é um grande avanço, porque a gente consegue, só consegue combater o que a gente consegue ali enxergar, né? Então que a gente veja isso, apesar de às vezes ser cansativo, tanta coisa assim que a gente vê que é surreal, né? Que parece que realmente a gente está vivendo numa distopia, que a gente nunca imaginou que chegaria a esse ponto da gente ter que, às vezes, falar o óbvio, ter que explicar o óbvio, e mesmo assim algumas pessoas não entenderem, né? Mas eu acho que faz parte, inclusive, do nosso processo evolutivo aqui, esse momento que a gente tem que se empenhar aí e fazer parte dessa mudança e abrir essas prisões e essas classificações nas quais nos colocaram para nos separar como humanidade. Eu acho que esse é um momento para realmente
que as pessoas estão acordando para todos esses abusos e todas essas manipulações que nos fizeram perder um pouco, às vezes até a nossa humanidade. Eu acho que agora é o momento da gente resgatar isso, né? Então, que a gente fique aí esperto e forte e corajoso nos nossos posicionamentos. Que as coisas estão acontecendo e é só a gente observar que a gente vai perceber, né? E porque muita gente às vezes só olha para o lado negativo e tem muita coisa positiva acontecendo também. É só a gente prestar atenção que os movimentos aí, muita coisa que estava avançando já foi parada. Então a gente tem que para comemorar, mas continuar firme e sem, sem se distrair e sem recuar, porque ainda a gente tem muito trabalho aí pela frente, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.